representantes da Federação Mineira de Futebol Americano, a FENFA, irão compartilhar com vocês a participação da comunidade de atletas e treinadores de Minas Gerais na organização do esporte no Brasil e o planejamento dos clubes, Estado, para sedentar as competições nacionais. Eu tenho a honra de convidar para compor o dispositivo o secretário de Estado de Esportes em exercício, Ricardo Sá. Agora chamo à mesa o presidente da FENFA, Abraão Coelho. Agora eu convido o diretor de esportes da FENFA, Laércio Adali. Eu gostaria de agradecer a presença dos representantes dos clubes Juiz de Fora Imperadores, Sada Cruzeiro Futebol Americano, Beitim Bulldogs, Araxá Red Wolves e o Unimed Miners. Agora vamos dar o início da nossa coletiva, darei a palavra aos porta-vozes aqui presentes. Ao final dos pronunciamentos a gente vai abrir para as perguntas para os repórteres que também serão extensivas aos representantes dos clubes. Por favor, diretor. Boa tarde a todos. Estamos aqui para apresentar a Copa Minas e quais os objetivos dela. Como todos já sabem, a Copa Minas ela veio com uma opção de manter o planejamento das equipes no primeiro semestre. Estamos trabalhando bem forte para fazer um campeonato à altura do esperado e à altura dos planejamentos que a Federação Mineira de Futebol Americano tem para os próximos anos. Agora eu passo a palavra ao presidente da federação. Bom dia, agradeço a presença de todos vocês. Depois de um hiato, a gente volta com o futebol americano em Minas no ano de 2016 e voltamos em grande estilo. E a gente não poderia deixar esse movimento perder força e se acabar. Então a gente volta em 2017 cada vez mais fortes. A gente tem novas equipes participando do torneio estadual, a gente tem um novo modelo sendo apresentado para que a gente pudesse abraçar essas equipes e pudesse participar com a gente do campeonato. Estamos aqui hoje participando de uma coletiva para poder falar um pouco do planejamento da federação, do planejamento das equipes para o esporte no estado, e temos crescido institucionalmente, né? Hoje a gente já tem uma assessoria de comunicação dedicada ao trabalho, a gente tem uma diretoria de esportes, uma gestão que vai ficando cada vez mais descentralizada para que a gente possa realmente abraçar todo o estado. O Laércio hoje faz parte da diretoria de esportes da FENFA e tem tocado essa iniciativa de colocar a Copa Minas para rodar. A gente contou com a compreensão das equipes para essa participação e, enfim, estamos aqui para fazer um campeonato ainda melhor do que já vimos aqui no estado. Com certeza o futebol americano tem crescido muito e a gente está aqui para mostrar que não só no Brasil de uma maneira geral, mas especialmente em Minas Gerais, batendo recordes de público já no ano passado e com certeza alcançando ainda mais pessoas e mais entusiastas da modalidade aqui no estado. Então, assim, agradeço mais uma vez a presença de vocês e vamos fazer um campeonato ainda melhor agora com a Copa Minas. Agora com a palavra o secretário de Estado de Esportes. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar o presidente da Federação Mineira de Futebol Americano, Abraão, o diretor de eventos da Federação Mineira, Laércio, convidar os amigos, os colegas da imprensa, os servidores da secretaria, os atletas aqui presentes, e dizer que nós, enquanto Secretaria de Estado de Esportes, estamos muito felizes por estarmos aqui hoje lançando mais este grande evento, que será o marco neste ano. Tenho a certeza que este evento será mais uma vez sucesso absoluto, iremos bater um novo recorde de público e nós temos trabalhado muito para que o futebol americano cada vez mais se torne grande em Minas. Sabemos que hoje a modalidade já é uma febre entre a juventude e as crianças, e este evento, a gente pode dizer que é o evento que vai tornar cada vez mais Minas Gerais mais saudável, porque não só, além de promover Minas Gerais, promover a modalidade, mas é um evento que promove integração entre as famílias, promove o lazer, interação, tem música, tem gastronomia. Então é um evento importante que, além de gerar divisas,
para o nosso estado, promove a nossa Minas Gerais. Tenho certeza que este ano de 2017 será um ano positivo, como foi o ano passado. Mais uma vez, essa modalidade nos traz novamente aqui no Independência. Foi aqui, neste equipamento esportivo, que tudo começou, através dos nossos parceiros, a BWA, o Arena Independência, companheiro, amigo de primeira hora, sempre atuando no sentido de receber esses grandes eventos aqui em Belo Horizonte, e nós estamos muito felizes. Tenho certeza que este ano será o ano do esporte em Minas Gerais, mas sobretudo o ano do futebol americano. Muito obrigado a todos, e que esta modalidade já se tornou Minas Gerais muito maior que outros estados da federação. Muito obrigado. Agora vamos. Vamos abrir para as perguntas. Eu vou convidar os atletas a se sentarem. E são atletas que estão dispostos a ficarem ali cansando, mas eu vejo que agora os fotógrafos já conseguiram registrar as imagens. Qual repórter deseja fazer pergunta aos representantes aqui presentes? Jornal Tempo, por favor, seu nome para facilitar o retorno dos porta-vozes? Bom dia a todos, João Vitor Cirilo, Jornal Tempo. Vou perguntar para Abraão primeiramente, por que foi uma alternativa mais interessante para vocês essa criação da Copa Minas do que tentar contornar a situação do Campeonato Mineiro e manter aquela situação do jeito que já está? Sim, a gente veio trabalhando no Campeonato Mineiro com uma certa antecedência para que a gente conseguisse conduzir todas as questões. E ainda assim a gente chegou num momento que não se tornou tão interessante ou benéfico para todas as equipes que esse campeonato prosseguisse naquele modelo. E logo de imediato a gente partiu em busca de uma nova solução, que a gente conseguisse trazer de volta as equipes para perto, para que a gente conseguisse fazer com que as equipes conversassem e, enfim, a gente conseguisse efetivamente romper algumas barreiras que antes eram obstáculos, né? Na primeira proposta em cima do campeonato, a gente não contava com equipes como o Zebus e nem a equipe do Araxá Red Wolves, Uberaba Zebus e Araxá Red Wolves, que naquele momento eles não puderam participar. Com um pouco desse desenrolar, eles também tiveram mais condições de estar conosco nessa empreitada do futebol americano aqui em Minas. O campeonato ele assume um formato que ele é mais enxuto, ele é um formato que tem uma redução de custos para as equipes e com isso elas podem investir de fato na modalidade dentro do evento que eles têm que realizar para trazer o futebol americano para a cidade. E, enfim, essa mudança que, por mais que seja um pouco sutil, não seja tão, como posso dizer, são alguns detalhes que acabaram fazendo muita diferença para a gente poder trazer mais equipes para o torneio e a gente poder fazer um campeonato rodar ainda nesse primeiro semestre e mantendo esse planejamento que a gente tem para o Estado no ano de 2017. Thiago da Tatidão Mineiro. A Copa Minas, ela tem previsão para que no ano que vem tenha mais edições dela, e como será feito no ano que vem caso tenha o Mineiro? A Copa Minas, inicialmente, no primeiro planejamento nosso da Tempo, era fazer ela no segundo semestre, com um caráter um pouco mais de desenvolvimento das equipes. A tendência é que no ano que vem volte o Campeonato Mineiro e a gente tem a segunda edição da Copa Minas, mas já no segundo semestre. A gente tende, o nosso planejamento é manter essa Copa como dentro do calendário da FIFA. E aí a gente tem que também pensar um pouquinho na imagem total. O nosso planejamento inicial é manter o campeonato do primeiro semestre enquanto Campeonato Mineiro e no segundo semestre enquanto Copa Minas. Porém, tem algumas coisas acontecendo no cenário nacional que pode influenciar nesse calendário. Talvez a gente tenha aí a Superliga junto enquanto Brasil Futebol Americano sendo liga, então talvez isso tenha um impacto no calendário nacional que faça com que a gente tenha que reavaliar e reorganizar o nosso calendário estadual, para que a gente não esteja concorrendo com o campeonato principal junto com outro campeonato principal. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que pensar que a gente está crescendo e a gente tem que trabalhar junto. Então assim, a gente teria futebol americano ao longo do ano inteiro para ser acompanhado tanto em Minas quanto no Brasil. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Por Com favor. relação
relação ao regulamento, você falou que está mais enxuto, né, e ficou mais vantajoso para as equipes. Por onde passam essas mudanças? Você quer explicar um pouco mais detalhadamente? Isso aí eu vou deixar realmente o Laércio trazer isso pra gente, que essa também tem uma mudança, como eu disse, a gente está passando por mudanças institucionais na federação. Desde a comunicação, que vocês receberam um release para estar aqui hoje, o convite de pauta, assim como a gente organiza os próprios eventos da federação. A Copa Minas já é uma iniciativa que o Laércio tomou frente, que tem feito contato com as equipes, tem articulado com as equipes, arbitragem, espaços para a gente poder fazer o evento. Então acho que ele vai poder te dar um pouquinho mais de detalhe e poder discutir um pouco melhor com você. Desde o início, né, a ideia principal da Copa Minas era fazer com que os custos diminuíssem, né, fossem minimizados. E uma forma que a gente encontrou de fazer isso é trazer um pouco do custo inicial, né, que teria no Campeonato Mineiro. A gente tirou esse custo inicial para que os custos ficassem apenas para as partidas em si. E os mandantes e os visitantes dividem os custos, né? O custo de infraestrutura e de arbitragem fica com a parte mandante, e como a equipe só tem um jogo em casa e um fora, ela consegue ter uma disponibilidade de tempo e de dinheiro, de investimento, para fazer um evento bem interessante nesse jogo que ela vai ter em casa, né? Então, assim, como esse jogo vai ser o jogo do primeiro semestre dessas equipes, os eventos tendem a ser grandiosos. E a gente está, enquanto diretoria de esporte e a FEMPA, né, tentando ajudar o máximo possível para viabilizar esses grandes espaços, essas grandes festas. No Campeonato Mineiro também, vocês iriam fazer os vídeos, né, a gravação dos jogos para que as pessoas pudessem acompanhar. Na Copa Minas, essa exigência continua vigente ou não? Houve uma mudança nesse critério também? Foi até uma coisa que eu conversei com o Laércio recentemente. Hoje, em termos de regulamento, a gente não tem a obrigatoriedade da filmagem dos jogos. Porém, já está sendo conversado com as equipes para que isso seja feito. A gente tem também uma parceria fechando agora recentemente, que talvez com ela a gente consiga fazer a transmissão de todas as partidas, né? Quem está junto com a gente no meio do futebol americano já conhece, o pessoal da WISE, Wise Sports Management. Eles trabalham especificamente com estatísticas para futebol americano, e esse é um pacote que a gente já tem trabalhado junto dentro dessa parceria. A questão da filmagem em si, a gente está vendo como que a gente pode viabilizar esses custos para que todas as equipes tenham a filmagem dentro do mesmo padrão, com o mesmo equipamento, com a mesma equipe de filmagem. Mas sim, a gente permanece a questão do incentivo da filmagem. Ela é fundamental para o desenvolvimento do esporte no país, porque aí a gente começa a analisar os jogos a partir daí, e principalmente para o levantamento estatístico que precisa de ser feito. Para quem não é do futebol americano, quem está conhecendo um pouco agora, o futebol americano é um esporte extremamente tático, é extremamente estratégico. Então faz diferença se o seu time só joga passando a bola para a direita ou se ele só corre pela esquerda. Para a gente que está começando, lá de fora é tudo igual, né? Não percebe muito bem essa diferença. Mas para a evolução das equipes, a gente chega nesse nível de minúcia. Quais são os tipos de jogadas que são feitas, as movimentações acontecem como devem acontecer, como foram planejadas no treino, como foram planejadas pelo treinador. Essa filmagem de qualidade, ela permite que essa análise seja feita, tanto para o ponto de vista de entretenimento do público, para poder acompanhar os jogos, quanto do ponto de vista técnico, das comissões técnicas, das diretorias das equipes, para poder fazer essa análise. Para esse jogo de domingo, vocês programam algum tipo de evento em especial para chamar o torcedor mesmo, como foram feitos também lá no Minas Ball, por exemplo? O evento inicial, a gente volta para a questão do regulamento enxuto, onde ele volta um pouquinho mais para as equipes, né? A equipe mandante desse primeiro jogo entre Sada Cruzeiro e Juiz de Fora Imperadores é o Sada Cruzeiro. Eles são responsáveis pela execução dessa primeira partida. O apoio da federação é no sentido de comunicação, institucional, e estar presente com essa estrutura de suporte mesmo. E eu já sei que tem algumas novidades chegando por aí que eu vou segurar um pouquinho. Eu acho que é importante que venha da equipe do Sada, porque afinal é um trabalho que eles estão rodando, tem uma questão de parceria que eles fecharam para isso também. Mas enfim, esse jogo eu já digo que garantido, né? Ele já vem com uma melhor estrutura do que a gente teve no jogo de abertura do ano passado, né? A gente aprendeu muito de lá para cá, as equipes cresceram muito e a gente tem aprendido a fazer cada vez mais um evento de entretenimento e não só uma partida de um esporte qualquer. No final das contas, né, o futebol americano é muito mais do que um esporte qualquer pra gente.
aproveitar, então, já que o Ed está vindo aqui. O Ed, ele é diretor de esportes hoje no Sada Cruzeiro, vem nessa caminhada com a gente desde o quê? 1 ano e meio, 2 anos e meio quase atrás já, né? E acho que pode falar um pouquinho melhor sobre essa partida inaugural pra gente. Assim, boa tarde, secretário, boa tarde, diretor, boa tarde, presidente, boa tarde a todos aqui na imprensa e atletas e amantes do futebol americano. A gente tem simplesmente uma meta audaciosa nesse primeiro jogo para botar o futebol americano lá em cima e de bater o recorde nacional, que hoje é de 15.600 pessoas. Então, o nosso departamento de marketing do Cruzeiro, no Sada Cruzeiro, estamos trabalhando com essa meta. Porque a gente julga ser muito importante esse primeiro passo, porque depois de um campeonato tão perfeito ano passado, depois da Secretaria de Estado de Esporte abraçar o esporte da forma que abraçou, não é para menos. A gente tem que alavancar isso, tem que abraçar essa causa e espalhar o futebol americano para o estado adentro. E essa é a nossa meta. Então nós estamos juntos aí nessa empreitada. Tem algumas novidades sim para esse jogo, certo? Independência abriu as portas. Então nós estamos aqui para poder fazer um grande evento com filmagem, com alguns eventos no intervalo, com uma cerimônia de abertura, um cortejo padrão FIFA, vamos dizer assim, né? E é isso que o Cruzeiro está pretendendo para esse jogo de abertura. É lotar essa casa aqui, bater o recorde nacional, trazer esse recorde para Minas Gerais. Essa é a nossa principal meta. Eu tenho visto que hoje em Minas Gerais tem cerca de 35 iniciativas de times de futebol americano no estado. Como o estado ele é muito grande e a logística torna-se complicada para a federação, a gente tem equipes aí do interior que começaram seus primeiros amistosos. A minha pergunta como é feito o planejamento da federação para dar assistência para esses times conseguirem se desenvolver para campeonatos futuros? A gente tem um planejamento desde que eu assumi a direção de esportes de tentar fazer com que o desenvolvimento do futebol americano, que ainda em alguns estados, low pad, né, aquelas 100 equipamentos, ele continue acontecendo, porém a gente tende a incentivar que esses times joguem o futebol americano tradicional, que é o full pad, né? Mas para isso a gente tem que dar uma certa assistência. Então, a gente está tentando fazer com que o low pad não termine, porque se isso acontecer vai prejudicar o desenvolvimento da equipe, mas não incentivar isso como algo, como carro-chefe, né? Como algo principal da nossa federação. Então a tendência é fazer com que esses times continuem evoluindo até chegar no nível full pad, para vir a compor as competições do calendário da federação. Além dessas, do low pad e do full pad, a gente tem o flag, que também está no nosso calendário de fazer algumas competições durante o ano, algumas competições no final de semana, para fazer com que os projetos se alavanquem, algumas clínicas de gestão também para essas equipes, para que o futebol americano continue crescendo, porque o nosso objetivo municipal é trazer a maior quantidade de equipes possível para essa mesa aqui, com esses capacetes aqui. Esse é o nosso objetivo. Mas para isso a gente tem que começar desenvolvendo essas equipes e planos de ações estão correndo aí na nossa direção. Beleza? Eu tenho a honra de apresentar a presença do Sr. Wesley, presidente do Sada Cruzeiro Futebol Americano, que nos prestigia hoje. Algum repórter gostaria de fazer mais alguma pergunta? O Ricardo Sada, por favor. O futebol americano, cada vez mais, igual o senhor disse, ele tem conquistado um público maior, mas desde os mais jovens aos mais velhos. Como que a Secretaria de Esporte, quais são os planejamentos dela para dar um suporte maior para que o esporte cresça de forma sustentável no estado? Primeiro, a Secretaria desenvolveu um planejamento para que a modalidade ela possa se tornar sustentável em Minas Gerais. Então, daí a importância da realização desses grandes eventos aqui em Belo Horizonte, na capital, uma vez que tem a presença e a garantia do público, isso tudo em função também da participação importante, que para nós é de grande importância, a presença e a divulgação da imprensa. Eu acho que sem vocês o esporte não teria esse potencial que tem hoje. Então, esses eventos que vêm acontecendo aqui em Belo Horizonte, ele acabou tendo seu desdobramento.
A gente vinha acompanhando as dificuldades que a modalidade tinha para acessar os equipamentos esportivos no interior do estado. Hoje os times já têm um diálogo mais aberto, mais próximo ao gestor público. Então isso para nós é um efeito muito positivo. E outra, em parceria com a federação, por ser uma federação muito atuante, ela vem participando dos editais das leis de incentivo. Os prefeitos que têm participado ativamente, o ICMS esportivo, já estão com um desejo de direcionar esses investimentos para a prática da modalidade, mas é necessário fazer mais, né? E a gente sabe que é importante a participação da iniciativa privada, uma vez que hoje o evento ele faz com que essa modalidade se torne uma grande plataforma para a divulgação dessas grandes marcas. Mais alguma pergunta? Quero agradecer a presença de todos. Os porta-vozes gostariam de fazer um acréscimo? Sim, eu só queria deixar registrado esse momento. Depois de um hiato no Campeonato Mineiro e voltando em 2016, meio que sem atividade no estado, para quem está assistindo de fora, a gente mantém o futebol americano ativo pelo 2º ano seguido e a gente pretende que isso continue cada vez maior. Agradecer mais uma vez à Secretaria de Estado de Esportes, através do secretário Carlos Sapp, que está aqui conosco hoje, que tem sido uma mão amiga desde quando retomamos essas conversas, esse movimento, e tem dado um suporte assim, indescritível. Eu acho que a gente tem essa abertura para poder conversar, planejar e se adequar. Porque muitas vezes os times não entendem como funciona esse processo de buscar um apoio em termos de lei de incentivo, as próprias federações não. E a gente tem tido essa abertura para poder aprender a se adequar nesse modelo. E, enfim, eu acho que a gente tem, o mais importante é o acesso. Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa muito distante da gente, que a gente nunca consegue chegar, e por causa disso acha que não tem uma atuação de fato da Secretaria de Esportes, do governo de uma maneira geral, no nosso dia a dia, de quem está desenvolvendo a modalidade. E aqui, muito pelo contrário, a gente teve essa abertura e com isso a gente conseguiu aprender muito. E temos crescido, não só em tamanho, mas também enquanto estrutura. Então, mais uma vez, eu queria agradecer pela presença aqui hoje e pelo suporte que tem nos dado. Agradecer também ao Bruno, hoje ele não está aqui, o gerente, o dono aqui da BWA, e também o Eber Gurgel, que abraçaram aqui a iniciativa, abriram as portas para o Sada Cruzeiro estar fazendo esse jogo de abertura aqui novamente. O Independência tem realmente sido um grande parceiro nesse sentido, que tem sempre estado disposto a sentar com as equipes, sentar com a federação, pensar no que pode ser feito e realmente abraçar a modalidade aqui conosco. Então, também deixar registrado esse agradecimento. E as equipes, né, que, enfim, fizeram isso poder ser possível hoje. Vocês vieram de longe para estar aqui representando a equipe de vocês e falando um pouquinho do que vocês fazem lá em Uberaba, Araxá, Betim, Juiz de Fora, aqui em Belo Horizonte e em São Sebastião do Paraíso. São novas equipes, são equipes que cresceram muito e muito rápido e já estão participando do torneio estadual junto com a gente. Quem sabe aí, para o ano que vem, a gente não está visando um campeonato com 10, 12 equipes. Né? Então, agradecer também a presença de vocês aqui e, por fim, o pessoal da imprensa que tem acompanhado a gente, tem participado, tem dado essa cobertura. A gente sabe que sem vocês, o nosso alcance ele é muito diminuído. Ter essa parceria com vocês, poder divulgar a modalidade é fantástico. E por último, o Gustavo está aqui presente hoje. Gustavo está aqui representando o corpo de arbitragem. Para quem é de fora, a gente fala, o futebol americano o jogo ele é composto por 3 equipes. Você tem o time, o mandante, o time visitante, mas a gente também tem a equipe de arbitragem, que sem eles a gente não consegue fazer um jogo bem feito, a gente não consegue fazer um espetáculo, o jogo não flui. Então, agradecer a presença do Gustavo aqui como representante de arbitragem também. Obrigada a todos. E o pessoal vai estar à disposição de vocês também, se vocês quiserem conversar com os representantes das equipes, dos atletas, a gente poder fazer algumas fotos também. E logo depois, agora no início da tarde, a gente vai encaminhar para vocês também o regulamento, para que vocês tenham acesso e possam criar em cima daquilo ali e algumas outras matérias em cima desse momento também. Por favor, então, os representantes dos times, o Abraão, secretário, aí 3 de cada lado, por favor. 3 de lá, 3 de cá. E depois só os times com o painel.
Aí o representante dos times, pegue seus capacetes, por favor. Vou tirar um papel. Só um pouquinho. Maravilha. Aqui agora só os times, por favor. Aqui, pode fechar um pouquinho. Deixa eu mostrar na mesa. Aqui, todo mundo um pouquinho para a sua esquerda. Aí, ótimo. Ótimo, ótimo. Obrigadão. Ok. Aqui eu vou precisar de uma foto de cada. Aí só passar um pouquinho. Deixa eu começar por você. Aí, aqui. Maravilha.
Boa tarde, moçada. Quem fala é o Laércio Zalim, diretor de esporte da FENFA. Queria convidar a todos para participar do nosso campeonato e principalmente da abertura do campeonato aqui no Independência, às 10 horas da manhã, entre Sada Cruzeiro e Juiz de Fora e Imperadores. Nossa meta meta da FENFA, meta da Copa Minas e principalmente das equipes, fazer um campeonato bem interessante, com bastante eventos grandiosos. E esse primeiro evento nosso, essa abertura do campeonato, tem tudo para ser inesquecível. E a gente está procurando, estamos trabalhando junto ao Sada Cruzeiro para conseguir fazer um evento grande e bater o recorde de público nacional. Então, venha aí para a gente fazer um jogo bem interessante. Um abraço. Mas também muitos atletas já aprenderam a patrocinar os caras ao máximo. E umas grandes empresas, no caso do Sada Cruzeiro e do BH, a gente tem duas dessas empresas, a BH e a Sada também. Agora, como é que você fala sobre esses dois momentos, da entrada do BH no ano passado, e agora da Sada também, a importância disso na continuidade do projeto, na consolidação do projeto. Agora vai ser disputando a rede de alcance, sempre com jogos importantíssimos, como foi feito. Para nós, o objetivo não pode perder, vai continuar. A IBH, que foi pioneiro no investimento aqui em Minas, no nosso time de Palmeiras, foi pioneiro, apostou na ideia, permitiu o resultado e manter. Aí você tem que me avisar pra gente poder começar, pra não ficar falando as coisas à toa na TV, né? Pra todo mundo ver. Então, a gente está aí lançando a Copa Minas. Surgiu com a possibilidade de a gente manter esse calendário no primeiro semestre, a gente manter as equipes movimentando, manter os times se preparando e se desenvolvendo, porque no final das contas a gente tem o Nacional chegando, né? Várias equipes querem participar desse Nacional e devem mostrar que tem condições para isso, tanto para um jogo dentro de casa quanto para um jogo fora, né? Mostra também uma capacidade de trabalhar junto. A gente conseguiu trazer as equipes para perto para a gente poder fazer um campeonato funcionar agora em um formato bacana, um formato que atenda as equipes e que atenda também o planejamento que a gente tem para a modalidade. Temos construído juntos o que a gente pensa de futebol americano para Minas. Minas Gerais tem entrado em evidência agora, a gente está aqui para receber representantes das federações de todo o país. Já são 8 para 9 confirmadas as que estão fundadas e legalizadas, para que a gente possa fazer uma assembleia de constituição da Confederação Brasileira de Futebol Americano, né? Isso para a gente é uma honra tremenda poder receber os representantes e poder fazer parte desse momento que é histórico. É engraçado que a gente vem vivendo muitos momentos históricos, mas o futebol americano é uma modalidade que é muito nova.